Mateus capítulo 11. Hoje o meu assunto com você é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E é o reino de Deus que nós queremos que venha para a cidade de Boa Esperança, amém? Diz a Bíblia assim, Mateus 11, versículo 1: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou-lhes seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus então respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, diga comigo, os cegos veem. Os aleijados andam, diga, os aleijados andam. Os leprosos são purificados, diga, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, diga, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, diga, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Somente até aqui, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Meus irmãos, como igreja, o que nós estamos anunciando nesse lugar é a vinda do reino de Deus. E às vezes as pessoas não têm entendimento do que é o reino de Deus, porque a gente vive num país onde o regime desse país é o presidencialismo. Então a gente tem a ideia de um presidente, a gente tem os ministros, a gente tem as autoridades, e a gente tem lá muitas vezes pessoas tecendo críticas, perseguições a presidente, perseguições às autoridades, tanta coisa ruim nesse sentido. Mas num regime que é um regime monárquico, o rei governa, os súditos reverenciam e reconhecem o rei como Senhor, como aquele que governa. O rei garante a proteção dos seus súditos, e os seus súditos oram pelo seu rei, os seus súditos pedem a Deus pelo seu rei. Isso é o reino. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus começa a falar um pouquinho do que é esse reino, e como é que a gente pode identificar que o reino de Deus está chegando na cidade. Como é que a gente identifica que o reino de Deus chegou na nossa casa? Como é que a gente identifica que o reino de Deus, ele chegou para a nossa igreja, para a nossa família? Como é que a gente identifica isso? E é isso que eu quero declarar nessa noite, que o reino de Deus está chegando sobre Boa Esperança, amém? O texto nos mostra que João Batista está numa prisão. Ele foi aprisionado por denunciar um pecado, por denunciar um adultério dentro de Jerusalém. E por conta dele denunciar o adultério de uma autoridade, ele foi lançado na prisão. João Batista foi aquele que batizou Jesus quando Jesus tinha os seus 30 anos de idade. João Batista foi aquele que disse que viria depois dele alguém que ele não era digno de desatar sequer as sandálias, nem levar as sandálias dele. João Batista estava falando de Jesus. João Batista era primo de Jesus Cristo. João Batista é aquele que, quando estava no ventre da mãe dele, da sua mãe Isabel, ele recebeu do Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele reconheceu, quando Maria, mãe de Jesus, chega até Isabel, ele reconheceu que estava ali diante dele, ainda bebezinho, o Messias, o Senhor, o Rei, o Soberano. João Batista permitiu que os seus discípulos seguissem Jesus. João Batista abriu mão dos discípulos para que os discípulos caminhassem com Jesus. Mas agora João Batista está preso. E lá na prisão, João Batista entra em crise. João Batista começa a questionar. Ele tem dúvidas. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você porventura tem dúvida, a dúvida é um caminho que pode te levar a reconhecer e a conhecer toda a verdade, que é Jesus Cristo, o Senhor. João Batista estava com dúvida. Ele estava duvidando: será que todo o meu trabalho foi em vão? Será que o meu esforço foi em vão? Será que tudo que eu faço não vai dar em nada? Essa foi a pergunta de João Batista. Talvez você já se perguntou assim, porque eu já me vi me perguntando assim: Senhor, será que tudo que eu faço como pastor nessa igreja, será que está valendo a pena? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que vale a pena, Senhor, as madrugadas? Será que vale a pena, Senhor, a dedicação? Será que vale a pena? E eu quero dizer nessa noite que Deus vai nos responder pela sua palavra que vale a pena sim. João Batista estava perguntando: será que valeu a pena? Eu vou morrer, eu vou ser decapitado na prisão, mas será que valeu a pena eu ter me dedicado da forma que eu me dediquei? Será que valeu a pena eu ter aberto mão de tanta coisa que eu abri mão por causa de Jesus? Será que valeu a pena? Meu irmão, talvez você tenha essa dúvida na sua cabeça. Talvez você fique se perguntando: será que valeu a pena? Será que vale a pena? Será que todo o meu esforço vale a pena? A vida está passando, eu estou envelhecendo, o tempo está indo embora. E será que agora eu olho para a minha vida, será que valeu a pena todos os anos, todos os dias que eu dediquei minha vida para o Senhor, que eu dediquei minha vida para Jesus? Será que valeu a pena? Será que tudo que eu fiz não foi em vão? João Batista tinha essa dúvida, João Batista tinha essa crise. E o que é que João Batista fez?
ele chamou 2 de seus discípulos e falou assim: vão até Jesus, perguntem para ele se ele é aquele que haveria de vir, aquele que eu estava esperando, aquele que eu disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É de João Batista essa frase. E ele diz então para os discípulos: vai lá e pergunta para ele se ele é esse mesmo, ou então se o meu trabalho foi em vão, porque agora estou numa prisão, ele não veio aqui me visitar, parece que não tem importância tudo que eu fiz, e eu estou aqui preso, estou angustiado, estou triste, estou com medo, mas eu pergunto, será que ele é esse mesmo? E ele então manda 2 discípulos até Jesus. Os 2 discípulos chegam até Jesus, e aí quando eles chegam até Jesus, eles fazem a pergunta para Jesus: Jesus, João Batista nos mandou aqui te perguntar se o Senhor é aquele que haveria de vir, ou se nós devemos esperar algum outro, ou se o nosso trabalho foi em vão. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não fica chateado quando você é sincero com Ele. Jesus não fica triste quando você é sincero com Ele. Jesus não fica magoado com você quando você abre seu coração e diz: eu não tenho fé, Jesus, eu não consigo crer. Um dia os discípulos estavam lá em crise, e eles viraram para Jesus e falaram: Jesus, me ajuda a crer, me ajuda a crer, me ajuda a minha pouca fé. E Jesus então libera sobre eles uma porção nova. Escute, meu irmão, escute, minha irmã, não tenha medo quando as dúvidas vierem sobre sua cabeça, mas mais do que depressa, corra para Jesus e abra o seu coração com Ele. Jesus, eu estou em dúvida, será que o Senhor é mesmo a minha cobertura? Será que o Senhor mesmo responde a oração? Senhor, eu oro e às vezes eu acho que não tem resposta para a oração que eu faço. Eu ajudo as pessoas e eu acho que as pessoas, elas viram as costas para mim. Jesus, será que está valendo a pena? Jesus, me ajuda, eu estou em dúvida. Jesus, minha fé está balançada. Meu irmão, quem é sincero com Deus, Deus também vai ser sincero com essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ouviu aquilo que os discípulos falaram, mais do que depressa Jesus agiu, e Ele nos ensinou algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é um reino diferente de todos os reinos do mundo. No versículo de número 4 diz: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem. O que é que Jesus está falando aqui? Irmãos, o reino de Deus é um reino onde gente rejeitada é gente aceita, onde gente é rejeitada é gente acolhida por Deus. Deus não joga fora aquilo que o mundo rejeitou. O mundo pode ter te rejeitado, o mundo pode ter jogado você fora, pode ter discriminado você, mas deixa eu falar uma coisa: para Jesus você é a coisa mais linda dessa terra, meu irmão. Para Jesus você é especial. Ele ama você e Ele não abre mão de você. Os cegos, os aleijados, os miseráveis, os leprosos, os surdos, era uma classe de pessoas que era desprezada na sociedade da época de Jesus. Ninguém dava uma oportunidade de trabalho para um cego, ninguém dava oportunidade de falar a uma pessoa que fosse simplesmente leprosa, ninguém dava oportunidade para uma pessoa surda sequer estar ali observando alguma coisa. Não. Lá todos eram chamados de defeituosos. A nossa sociedade não é diferente. Na nossa sociedade não tem espaço para gente defeituosa. Não é verdade? Se uma pessoa erra, rapidamente é condenada. Essa cidade, a cidade de Boa Esperança, quantas pessoas fugiram dessa cidade? Por quê? Porque cometeram erros graves nessa cidade, porque cometeram adultério, porque cometeram roubos, porque cometeram coisas terríveis e fugiram da cidade com a vergonha de serem rejeitados. Mas eu quero dizer uma coisa, como profetizamos, nós podemos ir para os limites da cidade e dizer: vamos lá, povo, vamos esperar aqueles que estão voltando, porque eles vão voltar em nome de Jesus. Sabe, querido, a nossa sociedade é uma sociedade que não tem espaço para defeituosos, aqueles que não condizem com a expectativa da maioria. Mas deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus é um lugar onde rejeitado é aceito. Eu louvo a Deus porque a igreja, a palavra do poder, tem compreendido isso e tem entendido que sempre há lugar para mais um. Que lá na palavra do poder é proibido a entrada de pessoas perfeitas. É proibido a entrada de pessoa perfeita. Pessoas perfeitas não podem ir para uma igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é lugar para gente doente como eu, como você. Amém, amém. Aleluia. Jesus falou que Ele veio para aqueles que estão doentes, Ele não veio para os sãos, irmão. Igreja é lugar de gente que precisa da ajuda de Jesus, que precisa do socorro de Jesus. Nós todos precisamos. Sabe, por natureza a gente é assim. A gente joga fora aquilo que a gente considera que não presta mais. Não é verdade? Basta a gente olhar para o nosso guarda-roupa, aquela roupa que um dia esteve no nosso corpo para uma festa, para um dia especial, para uma noite de Natal, para uma noite de Ano Novo. Aquela roupa hoje não serve para nada. Às vezes nós colocamos até como pano de chão.
A verdade é essa, irmão. A gente tem a mania de muitas vezes jogar aquilo que a gente considera sem valor, a gente joga fora, a gente não tem mais importância, perdeu a importância. A gente arruma o guarda-roupa e vê aquilo que não é importante. A gente arruma os brinquedos das crianças e vê que brinquedo sem cabeça, sem perna, e a gente joga fora por mais. Mas deixa eu falar uma coisa. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Para mim e para você, uma madeira torta, uma madeira que está fora do prumo, a gente diz que não serve para nada e joga fora. Jesus não, irmão. Jesus é o carpinteiro. Ele sabe desempenar as madeiras e sabe tirar dali, irmão, um grande móvel. Ele sabe tirar dali uma grande mesa. Ele sabe tirar dali uma cadeira. Ele sabe dali tirar o melhor, meu irmão. Quando Jesus olha para mim e para você, às vezes nós chegamos diante dele, sabe, todo empenados, todo tortos, madeira queimada, madeira estragada, madeira lançada por terra, sem nenhum valor. Mas Jesus é o carpinteiro, e ele segura nas mãos, e ele começa a trabalhar, ele começa a lapidar, ele começa, meu irmão, a preparar tudo, e depois dali sai uma madeira poderosa. Olhe para a sua vida hoje. Hoje você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, hoje você tem feito diferença na sua família, hoje você é um pai especial para os seus filhos têm orgulho de você, seus filhos têm orgulho de você, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus pegou você, preparou você, trabalhou você, e até hoje Ele continua trabalhando, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? O reino de Deus chegou para Boa Esperança. A oportunidade para todo mundo, a oportunidade para aqueles que foram desprezados, a oportunidade para aqueles que foram rejeitados, a oportunidade para aqueles que ninguém considera de valor. Deus está dizendo que ama a Boa Esperança. Deus está dizendo que ama os necessitados daqui, os limitados, os problemáticos, como a sociedade diz. Deus ama a todos incondicionalmente. A maioria de nós, irmão, poderia dizer: para esse não tem jeito, para aquele não tem jeito, para aquele não tem jeito. Mas só não tem jeito para aqueles que já morreram, porque para Jesus, irmão, todo mundo tem jeito. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Aleluia. Meu irmão, a lógica diz: não presta mais, não serve para nada. Mas o amor diz para guardá-lo. Já percebeu? Quando você encontra assim algo que um dia foi especial para você, você olha para aquilo e diz: poxa, está quebrado, mas eu não vou jogar fora, porque esse aqui foi o presente de alguém para mim. Então veja, a lógica diz: não serve, está quebrado, joga fora. Mas o amor diz: não, vou guardar. Quantas bonequinhas você tem lá guardada, né, irmão? Porque trazem boas lembranças para você. Tem gente que tem os seus carrinhos guardados até hoje, recuperados. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com amor. Deus trabalha com amor. Ele ama você. Será que você pode virar para algumas pessoas e ser profeta junto comigo nessa noite e dizer para as pessoas que estão do seu lado: Deus ama você? E isso aqui não é uma frase de efeito, isso é verdade. Deus ama você, viu, Luiz? Deus ama você, meu irmão. Deus ama você. O mundo pode ter te rejeitado, a tua família pode ter desprezado você, mas Deus não joga você fora. Jesus falou: todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia! Sabe o que é de maneira nenhuma? É de maneira nenhuma, irmão. Não importa o que você faça, Deus não vai te amar menos. E não importa o que você faça, Deus não vai te amar também mais. Ele simplesmente te ama e pronto. Aleluias. Aleluias. O reino de Deus, irmão, olhe para a sua Bíblia. Ele diz na sua palavra, lá no verso 4: os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O reino de Deus é um reino onde as pessoas vão ter valor, não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são. Olha, no mundo, dependendo da empresa que você trabalha, do escritório que você está, você só vale o que você faz. Se você não produz resultado, já disse, tem que mandar embora, não serve mais. Quantos pedreiros você conhece nessa cidade, que quando jovens construíram grandes casas, grandes obras, mas hoje estão mais limitados por conta da idade, e as pessoas não mais dão emprego para eles, não mais dão oportunidade. Por quê? Porque essas pessoas passam a ter valor pelo que elas fazem. Quando elas não produzem, não servem mais. Irmão, o perigo é que nós cometamos esse erro na nossa célula, na nossa igreja ou nessa cidade. Irmão, não importa o que a pessoa faça, o valor da pessoa não é o que ela faz, mas quem ela é. E para Deus, você é a coisa mais linda dessa terra. O seu valor está aí, irmão. O seu valor não é medido pelo emprego que você tem, pelo salário que você ganha. Ninguém pode diminuir você sem o seu consentimento. Nunca se esqueça disso. Ninguém pode me diminuir sem o meu consentimento.
Se eu aceito o que alguém fala a meu respeito me diminuir, sou eu que estou deixando. Não é o que a pessoa falou que me diminui, sou eu que estou deixando a me diminuir. Você está entendendo isso, irmão? Uma pessoa bem resolvida é alguém que entrou no reino de Deus e sabe quem é. Bata no teu peito e olha para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, e diga: eu sou amado do Pai, eu sou amado de Jesus, Deus me ama e o amor dele por mim é grande. Não importa o que andam dizendo, o que importa é quem eu sou em Cristo Jesus, aleluia. Jesus valorizou o ser humano pelo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Jesus decidiu salvar a mim e a você quando a gente era pecador, pecador perdido. Hoje nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo que não importa quantas coisas você fez errada, Ele está dizendo para você o seguinte: ei, para Ele você é a coisa mais importante que Ele tem nessa terra. O nosso querido Fernandinho cantava uma canção e canta uma canção dizendo isso: deixou os céus para me encontrar. Irmão, você já parou para pensar nisso? Olhe para cá. Deus deixou o céu para encontrar você. Deus deixou o céu para encontrar você. O Zé Carlos, Deus deixou o céu para te encontrar, meu filho. Ô Jaqueline, Deus deixou o céu para te encontrar, minha filha. Ô Eduardo, Deus deixou o céu para te encontrar. Você é muito importante, rapaz. Gente, você já parou, meu irmão, para pensar nisso? Deus deixou o céu para me encontrar. Eu sou importante, você é importante, amém? Então nada de ficar dando valor para a depressão, para o desânimo, para a tristeza do coração, para aquilo que andam dizendo. Chuta esse negócio. Você é de Deus, você é de Deus, Deus te ama, você é importante para Deus. Aliás, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, irmão, é erguer os desprezados. Um dia Natanael estava lá debaixo de uma árvore, e aí Deus o viu lá, Jesus o viu lá. E aí, mais do que depressa, o irmão dele foi falar com ele. Falou: olha, nós encontramos o Messias. Olha o que ele virou e falou: será que vem alguma coisa? Ele é de Nazaré. Aí o Natanael falou: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Será que da onde que vem alguma coisa boa de Nazaré? Natanael teve que descobrir isso, irmão. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar aquelas que são. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Desprezaram a igreja do Senhor na nação brasileira, mas tiveram que ver o que a igreja é capaz de fazer quando ela se posiciona. Foi dito, e é verdade, foi o povo da cruz que elegeu o novo presidente, porque o povo da cruz se posicionou contra tudo aquilo que vai contra a cruz de Jesus. Não despreze a igreja, irmão. Aqui está uma amostra de uma população da nossa cidade. Imagina, irmão, o que você pode fazer junto com o seu irmão. Imagina as mudanças que você pode causar nessa cidade. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. É assim que Jesus olha para você, como alguém que tem valor. Às vezes você pode ter andado caminhos tortuosos, mas deixa eu te falar uma coisa: para Deus você continua sendo a coisa mais linda que Ele tem nessa terra. A Bíblia fala de uma mulher. Jesus conta uma parábola, e a mulher estava varrendo a casa dela, desesperada, porque ela havia perdido uma moeda. A Bíblia diz que ela tinha 10 moedas. Quantas ela tinha, meu irmão? 10. Mas ela perdeu uma. Se fosse eu, você falaria: que nada, perdi uma, tenho 9 ainda. Mas essa mulher varreu a casa todinha até achar a moeda. E quando ela achou, chamou as amigas dela, as vizinhas dela, e fez uma festa. Por quê, irmão? Por quê? Porque Jesus estava nos ensinando nessa parábola que Ele não olha para mim, para você, e nos vê como uma grande boiada, como um grande atacado. Ele olha para mim, para você, e vê a gente individualmente. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama cada um de nós. Você é importante. Talvez você diga: quem sou eu nessa multidão? Quem sou eu no meio dessa população? Deus está olhando para você. Lucas diz, e Lucas era um médico, ele é perito nisso. Ele disse que num dado momento estava saindo um grande velório. Está aqui nesse texto de Lucas, saindo um velório. Era o velório do filho único de uma viúva, a viúva de Naim. Nós a conhecemos assim. E diz a Bíblia que havia uma multidão com aquela viúva. Mas quando Jesus olhou, Jesus não viu a multidão, Jesus viu a viúva chorando. Talvez você esteja no meio da multidão, mas Ele está vendo você. Essa semana, aliás, mais precisamente ontem eu estava
com alguns meninos, o Léo, o Maico e outros meninos, com a minha esposa, com a Maria, fomos tomar um açaí ali na pastelaria do Claudeci, do nosso irmão Claudeci. E aí eu estava lá, de repente chegou uma mensagem lá de Alagoas, um áudio. Era um homem. Eu mostrei depois para Maria, mostrei para os irmãos ali. Era um homem dizendo assim: pastor, não sei se o senhor vai lembrar de mim, mas eu sou um homem que estava lá em Alagoas, na Praça da Liberdade de Teotônio Vilela. O senhor estava pregando, falando que a palavra ia chegar, aonde o som da sua voz chegasse, Jesus estava chegando com salvação. Pastor, eu estava tomando cachaça no boteco nessa hora. Ele falou até a marca da cachaça, Pitu. Eu falei, nossa, Pitu para mim era camarão, né? Mas tudo bem. E aí ele falou, estava lá tomando a cachaça, eu e mais uns amigos. Mas pastor, o senhor pregando naquela praça, eu não aguentei continuar bebendo. Olha só, irmãos, a gente não sabia disso. Quem foi aqui em Alagoas? Levanta a mão, Teotônio. Aqui, ó, o pessoal que foi. Olha só, irmão, eu não sabia. Irmãos, tem mais de 5 anos que isso aconteceu. E ele falou, pastor, olha, naquele dia, eu me escondi atrás de umas árvores para escutar, continuar escutando a sua palavra. Pastor, aquilo mexeu comigo, mexeu no meu coração. No dia seguinte, eu fui na igreja que era a sua despedida. O senhor estava indo embora de Teotônio Vilela. Eu fiquei lá também ouvindo a sua pregação. Aquilo mexeu comigo. Pastor, hoje eu sou um vereador do município de Teotônio Vilela. Pastor, eu sou um homem de Deus. Eu estou meio mundano, ele falou, mas eu tenho certeza, olha o que ele falou, irmão, que quando o senhor voltar aqui, eu vou de vez, eu vou de vez. Eu falei, oh meu Deus. Aí eu mandei um recado para eles: irmão, Jesus faz coisas tremendas. Ele acha a gente onde a gente nem imagina. Ele acha a gente atrás de árvore. Ele acha a gente tomando um cachaça no boteco. Ele acha a gente porque a gente é importante para ele. Ele não despreza a gente. Ele não joga fora a gente. Amém? Ele não joga fora a gente. Deixa eu te falar uma coisa. O valor que nós sentimos é quando alguém atribui valor para nós. E quando eu falo para você que você é amado pelo Deus de toda a terra, pelo Senhor dos senhores, irmão, isso por si só deve dar a você o devido valor. E você falar, eu tenho valor. Será que você pode afirmar isso nessa noite? Eu tenho valor, eu tenho valor, eu estou valendo muito. Eu vali a vida de Jesus na cruz. Aleluia. Como é que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus, irmão, a Bíblia diz, aos pobres são pregadas as boas novas. Versículo número 5. Aos pobres são pregadas as boas novas. O reino de Deus, irmão, é um reino onde os pobres têm acesso. Deixa eu te falar uma coisa. A filosofia do mundo é, você vale. A filosofia do mundo funciona assim. Vai você entrar num banco, irmão, de terno e gravata e maleta. Vai você entrar de sandália havaiana, de bermudão todo largado. Há uma diferença até no tratamento, até no olhar das pessoas. Infelizmente isso é uma verdade. Mas isso é para o mundo, porque para Jesus você vale o que você é, não o que você tem. E deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando eu fui recebido por Jesus, eu cheguei sem nada. E é assim que todos nós chegamos só com uma coisa, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Mas Jesus nos acolheu, Jesus nos trouxe para perto dele, Jesus nos amou, Jesus nos trouxe para debaixo das suas mãos, Jesus nos acolheu, Jesus fez de nós pessoas importantes para a glória dele, amém? Irmão, você voltou a sorrir, não porque agora você tem dinheiro, mas porque agora você tem Jesus. Aleluia, aleluia. Você começou a descobrir que a sua alegria não é aquilo que você tem, mas quem você é e quem está com você. Aleluia, diga comigo, comigo está o meu Senhor. Aleluia. No mundo, se você tem posses, você é aceito na roda dos poderosos. Mas se você não tem nada, você é desprezado. Quanta gente aqui já teve recurso, quanta gente aqui já teve, sabe, momento alto da sua vida, mas que hoje está limitado. Cadê aqueles amigos? Eu te pergunto, aqueles amigos que você pagava rodada para eles, cadê eles? Onde é que eles estão? Cadê aquele pessoal que chamava você sempre? Cadê eles? Quando você estava cheio da grana? Cadê aquele pessoal que andava no teu carro, que agora você não tem mais? Cadê aquele pessoal? Aonde foi? Aonde foi? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O mundo funciona assim, mas o reino de Deus é diferente. E eu quero dizer mais uma vez, aqueles que estão ao alcance da minha voz: no mundo, os seus amigos só serão seus amigos enquanto o dinheiro durar. O filho pródigo descobriu isso da pior maneira possível. A Bíblia diz que ele sai de casa com uma herança, estava com muito dinheiro, ele vai para uma terra distante, lá ele começa a gastar aquele dinheiro, curtir de todos os jeitos, e ele estava cheio de amigos. Mas a Bíblia diz que quando o dinheiro acabou, os amigos também foram embora.
E ele ficou sozinho. Ele pedia comida, ninguém dava comida para ele. Ele pedia emprego, ninguém dava emprego para ele. Ele pedia ajuda, ninguém dava ajuda para ele. No fim das contas, ele foi trabalhar num chiqueiro. Ele foi cuidar de porcos. Ele foi passar por humilhação mais profunda. E ele que um dia, sabe, comia banquetes na mesa junto do seu pai. Então ele decidiu: eu já sei o que eu vou fazer. Aqui nesse mundo eu não tenho valor nenhum. Aqui nesse mundo eu tenho vontade de comer até a comida dos porcos. Mas tem um lugar onde o meu valor não é pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa: só há um lugar onde a gente tem valor de verdade pelo que a gente é na casa do nosso papai, é no coração do nosso papai, é junto do nosso Jesus, meu amado. Por isso eu te falo: não sai da casa do pai não. Não sai da casa do pai não. Não se acostume às vitórias, não se acostume às coisas boas. Não fique pensando que você pode caminhar sozinho, porque você não pode. Eu não posso caminhar sozinho, ninguém pode caminhar sozinho, irmão. Jesus, quando mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. Por quê? Para dizer para mim e para você: ninguém pode caminhar sozinho. E eu louvo a Deus que a igreja tem entendido isso, tem estado junto, irmão. Essa marcha só ficou bonita porque você entendeu: eu não posso caminhar sozinho, vou caminhar junto com outra pessoa, e aqui a gente está, irmão, para a glória de Deus, amém? Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus, ele pagou toda a nossa dívida, para que pessoas como eu e você pudéssemos ter acesso a esse reino. Pastor, o senhor falou que quer dizer que o reino de Deus está chegando em Boa Esperança. O que a gente vai encontrar aqui? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus falou que os cegos enxergam, e isso é sinal do reino de Deus. Há uma canção que a gente cantou muitos anos, que dizia exatamente isso: eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Uma outra canção dizia: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora eu descanso na sua luz, eu me alegro na sua luz. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O reino de Deus está chegando em Boa Esperança, porque tem muita gente que era cega nessa cidade, mas que hoje está enxergando para a glória de Deus. Cadê aqueles que voltaram a enxergar por causa de Jesus? Aleluias! Aleluias! O reino de Deus é um reino aonde os aleijados andam. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando Jesus fala dos aleijados, fala de pessoas limitadas, que não conseguiam ir muito longe, que dependiam da ajuda de alguém, ou de uma muleta. Mas deixa eu falar uma coisa: quando Jesus chegou na minha vida, na sua vida, irmão, Ele chutou as moletas da nossa vida. Aleluia! Ele nos fez andar novamente, e não só andar, Ele nos fez saltar de alegria na presença dEle. Essa liberdade que você pôde curtir aqui hoje, você só conseguia fazer isso bêbado, irmão, numa festa. Nós não precisamos mais de bebida, nós não precisamos mais de droga, nós só precisamos é de Jesus, para a gente celebrar. Ele é a nossa verdadeira alegria, Ele é a verdadeira liberdade que nós temos. Aleluia! O reino já chegou, os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando. O reino de Deus é um reino dos surdos ouvem. Irmão, quantas vezes eu e você desprezamos a santa palavra de Deus? Quantas vezes nós tapamos nossos ouvidos para não ouvir o que Deus tinha para dizer? Mas hoje você está aqui, irmão, com o sereno caindo, que já está virando chuva, mas não é chuva ainda, para ouvir a palavra de Deus, irmão. Os surdos estão ouvindo. Cadê os surdos que ouvem? Declarem, declarem, declarem. Glória a Deus, aleluia. O reino de Deus é um reino onde os leprosos são purificados. Uma pessoa leprosa, irmão, ninguém podia aproximar dela, mas também ela não podia aproximar de ninguém. Você já sentiu assim? Sozinho, sem amigos, esquecido, abandonado, deixado de lado? Eu já estive no meio de uma multidão, mas do mesmo jeito solitário no meio de uma multidão. Eu era um leproso, irmão. Nem todo mundo me queria por perto. E aqueles que queriam por perto era mais para aproveitar o que eu tinha. Uma falsa alegria, um falso humor. Mas deixa eu falar uma coisa: Jesus me purificou, Jesus purificou a sua vida. Hoje você é aceito, hoje você é querido.
Você tem entrado em lugares que você nem imagina. Você tem falado com pessoas que você nunca imaginou falar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você hoje tem um novo nome. Você hoje pertence a uma nova família. Você não é mais isolado. Você não é mais sozinho. Você tem uma família. A família do reino de Deus. Aleluia! O reino de Deus é um reino onde os mortos são ressuscitados. Eu quero falar para você aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A morte é aquela, ou era aquela, que tinha a última palavra. Quando a morte chega, e chegava numa casa, ela entra e não pede licença. A morte não escolhe pela cor da pele. A morte não escolhe pelo poder aquisitivo, pela classe social, quanto se tem de dinheiro. A morte não escolhe pela idade. A morte não tem critérios. Ela chega, leva e não pergunta nada para nós. Jesus falou que o reino de Deus é um reino onde os mortos ressuscitam. O que quer dizer isso, irmão? Primeiro, o fato de que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A palavra diz: eu estava morto nos meus pecados, meus delitos, mas agora eu tenho vida em Jesus. Assim é você também, meu irmão. Mas qual é a segunda coisa que eu encontro aqui? Quando a morte vem, ela leva sonhos. Quando a morte vem, ela leva projetos. Quando a morte vem, ela leva futuro. Quando a morte vem, ela leva aquelas coisas que a gente projetou. Sabe? Eu me lembro do meu velho pai. Ele reformou a casa juntamente da mamãe, para eles passarem um tempo juntos ali com a casa reformada, com a casa arrumadinha. Mas ele não pôde desfrutar da casa arrumada, ele não pôde desfrutar da casa pintada. Ele faleceu antes. E eu me lembro da minha velha mãe dizendo: os sonhos tinham ido embora, as coisas tinham sido levadas. E ela falou: e agora, como é que vai ser? Sempre fomos eu e ele. Quando vocês eram pequenos, vocês estavam aqui, agora vocês se casaram. Dizia para mim e para o meu irmão: mas agora eu não tenho ninguém para ficar com ele, para ficar comigo. Sabe, a morte leva sonhos, a morte leva projetos, a morte leva desejos. A morte, sabe, é cruel. Mas deixa eu te falar uma coisa: no reino de Deus a morte não tem a última palavra. No reino de Deus a morte não tem a última palavra, porque aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que eles voltarão com Jesus e nós os veremos novamente. Aleluia! A morte não tem a última palavra, meu irmão. Deus pode restaurar sonhos. Se alguém me ouve aqui nesse lugar e tem sentido sozinho, e tem sentido que o sonho foi roubado, que a morte interrompeu um projeto, que há cheiro de morte na sua vida, que há cheiro de morte na sua casa, Deus está dizendo para você nessa noite: assim diz o Senhor, eu estou aqui para ressuscitar sonhos na sua vida. Eu estou aqui para trazer muito mais do que aquilo que a morte roubou de você. Deus pode curar corações nessa noite. Deus pode fechar feridas nessa noite. Deus pode fazer coisas novas nessa noite. Nós declaramos sobre Boa Esperança que a morte não tem poder. A Bíblia diz que aquele que tinha o poder do pecado da morte, sabe quem é? Satanás. Satanás é que tinha o poder do pecado da morte. Mas a minha Bíblia diz que Jesus tomou as chaves das mãos do diabo, as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele tem todo o poder sobre a morte, todo o poder sobre a morte espiritual, sobre a morte física. Ele tem o poder para mudar essa história. Você crê nisso? Amém. Diga comigo: só Deus pode reviver o que morreu. Meu irmão, maior do que a prisão de João Batista é a prisão do pecado. Maior do que a prisão de João Batista é a prisão de alguém que está vivo, mas sem esperança, sem crença, sem fé. A maior prisão é alguém que tem nome de que está vivo, mas está morto, como Jesus falou lá em Apocalipse para uma igreja. Jesus hoje pode fazer com que a morte saia da sua vida. Eu não sei aonde a morte chegou, como nessa cidade. Nós cremos, irmãos, e declaramos uma cidade melhor, uma cidade abençoada. Nós declaramos uma nova cidade. Nós declaramos isso.
Porque eu creio que Jesus vem e vai tirar esse espírito de morte da nossa cidade. Quantos jovens estão mortos, quantos adolescentes estão mortos com 15, 14 anos. Eu não falo de uma morte física, meu irmão. Eu falo de uma morte para alguém que já está viciado em drogas. Eu falo para alguém que já está, sabe, com um tempo de vida limitado por causa de um vício, ou por causa até mesmo de uma disputa de espaço no tráfico. Mas Jesus pode mudar isso. E Ele vai mudar isso através da igreja, irmão.